Os elementos internos das línguas, fonética, fonologia, semântica, léxico, morfologia e sintaxe, podem sofrer transformações a todo tempo, uma vez que cada língua é um elemento dinâmico. Fatores externos interferem na realização linguística de um povo. A religião, como produto do homem e força motivadora da atividade social, também exercerá presença na elaboração linguística. As religiões podem influenciar uma cultura a ponto de introduzirem novas palavras, modificarem significados de palavras já existentes e até mesmo mudarem estruturas de frases em uma língua? Grupos religiosos fechados podem criar uma língua secreta somente para eles se comunicarem e ainda assim imprimirem novos vocábulos que se misturem com a língua oficial do território em que estão inseridos? Com a palavra linguística. Se por meio da língua organizamos o mundo ao nosso redor, a religião, assim como as demais organizações sociais do homem, depende da língua para sua própria estruturação. Um estudo sobre o campo semântico pode revelar os caminhos das palavras, os quais desconhecemos, com os quais não estamos acostumados ou para os quais estamos desatentos. As influências trazidas pelo cristianismo no latim e, consequentemente, no português, estão em sua maioria no léxico, já que desde o princípio priorizou-se incorporar suas marcas na língua. O neologismo foi uma das maneiras utilizadas pelo cristianismo para construir seu campo semântico e vocabular. Ou seja, muitas palavras da língua latina ou grega foram ressignificadas para expressarem as essências cristãs, focando os elementos abstratos. Vocábulos como fé, batismo, carnalidade e salvador tinham um sentido específico da vida social e cultural de Roma anteriormente. Mas o cristianismo também se valeu da apropriação de vocábulos gregos para a constituição da terminologia cristã, a fim de expressar ideias concretas, ou seja, o vocabulário técnico da instituição cristã, tais como igreja, bispo, evangelho e apóstolo, todas elas ligadas à instituição eclesiástica, seu cerimonial e sua hierarquia. Pensarmos na escolha dos cristãos para expressar a ideia de igreja, se valendo do termo latino templum, certamente gera confusão, por ser um termo com forte carga de paganismo. No estudo referente às influências cristãs no latim e no português, há outro elemento de grande importância, isto é, o estabelecimento distintivo entre o chamado cristianismo direto e cristianismo indireto. Cristianismo direto trata-se das formas tipicamente cristãs, surgidas por força da existência do cristianismo, como os termos próprios que possivelmente, sem sua existência, jamais existiriam com o sentido que hoje conhecemos. Palavras como anjo, bispo, missa e oração certamente não estariam ligadas aos valores do ideal cristão. Podemos incluir aqui todas as formações vocabulares que testificam os elementos cristianizados, seja nas ideias, no uso ou nas instituições. Já os cristianismos indiretos constituem os elementos que não estão ligados a criações específicas relacionadas ao mundo cristão. Seriam as inovações que já ocorriam no latim vulgar, por processo natural. Como o vocábulo crux, crucis, que independente do cristianismo já existia na língua latina e certamente na ausência do movimento cristão continuaria a existir. Porém, com toda a carga semântica que o vocábulo assumiu nesse movimento, sua difusão foi mais ampla e, consequentemente, sua transformação etimológica, comprovando assim que o cristianismo influenciou na formação da língua portuguesa. Hoje, Deus, cruz, oração e fé possuem um significado distinto voltado às verdades cristãs. Muitas expressões linguísticas caracterizam a influência da fé cristã na população portuguesa. Deus me livre ou devo carregar a minha cruz demonstram como ideias populares da língua são transmitidas tendo por base as características do mundo cristão. Eis o português, soma de diversas culturas, incluindo o cristianismo.
Devido à longa permanência árabe na Península Ibérica e ao refinamento cultural dos muçulmanos em relação aos hispanos, visigodos e cristãos, diversos traços culturais permaneceram na região peninsular, resultantes desse período de contato sociocultural, inclusive o linguístico. Árabes e berberes conquistaram grande parte da Península Ibérica. Denominados mouros pelos habitantes da península, esses povos tinham o Islã como religião e o árabe como língua de comunicação. O árabe tornou-se a língua dominante em toda a região, e isso resultou na assimilação, por parte dos falantes cristãos, de um vasto léxico de origem árabe. Os arabismos entraram para o português em épocas e de maneiras bem diferentes. Muitos passaram por diversos países e foram acolhidos em dicionários brasileiros com sua forma bastante alterada com respeito à sua origem. Outros foram adotados primeiramente pelos árabes como vocábulos de civilização e divulgados no Oriente com as ciências, artes e técnicas greco-românicas, chegando ao português mais tarde. José Pereira Silva faz importantes considerações da construção árabe, facilmente observáveis no seu vocabulário de origem. Por exemplo, vocábulos que possuem X inicial, chá, xadrez, xará, sheik, xerife, xarope, chaveco, xiita, etc. E ele diz também que influenciaram numerosos termos latinos com EX, como enxame, enxuto, enxada, enxugar, enxofre, etc. E outros vocábulos que iniciam com ENX, como enxaqueca e enxoval, os que se caracterizam pela terminação, por exemplo, com o i tônico, como javali, casos em que o sufixo i transforma-se em il, como anil e cordovil, ou em in, como jasmim e marfim. Podemos observar o léxico de vários campos semânticos, mas aqui citaremos uma parcela diminuta, para exemplificação. No vocabulário de ciências técnicas e artes, algarismo, nuca, alquimia, atabaque, cifra. No de natureza político-social, almoxarife, alfândega. No de frutos, laranja, limão. No de alimentos, açúcar, arroz. No de guerra e vida militar, almirante, refém. No de fauna, anta, girafa. No religioso, jihad, mesquita. Dando um salto no tempo, indo para a sociedade baiana escravocrata do século XVIII, temos os africanos escravos escolarizados destacando-se em relação aos demais. Os malês, termo que identificava africanos muçulmanos escolarizados, encontravam-se em um centro urbano que lhes permitia certa liberdade, facilitando suas relações interpessoais, favorecendo insurreições. Entre os anos de 1807 e 1835, lideraram uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da religião católica, traçando todos os planos no idioma árabe. Dentre as diversas nações de escravos muçulmanos, os Alsás destacaram-se como os escravos mais intelectuais entre os colonos, mentores de revoltas, sendo também os introdutores do islamismo entre os demais. A forma como a sociedade foi construída excluiu o negro sob vários aspectos, e neste ponto converge uma identificação natural com os homossexuais, também vítimas de preconceito e discriminação por causa das suas preferências e práticas sexuais. Com a língua não foi diferente, e assim, num campo em que negros e gays se unem pelos laços históricos da resistência ao preconceito, a interação linguística não é um fenômeno inusitado. Outro ponto de ligação é o religioso, pois os gays passam a se identificar com os cultos afros, onde são acolhidos sem distinção. Entretanto, mesmo confinada aos terreiros, a língua do candomblé foi influenciada e exerceu influência, ultrapassando os seus muros, passando a ser usada em vários ambientes e significando-se numa ampliação de sentido facilmente notada. É extremamente necessário dizer que em mais de 3 séculos de escravatura só poderia ter surgido uma riqueza linguística que incontestavelmente teria influências no modo de falar do país. Um dos maiores grupos vindos do continente africano para o Brasil foi o dos sudaneses, cujo idioma é o Iorubá, também chamado Nagô, Bajubá ou Pajubá, o mais falado nos terreiros do país.
É dessa origem a maioria das palavras usadas no falar homossexual, numa forma de evitar que pessoas de fora entendam conversas íntimas, assim como no candomblé. A língua, neste caso, é tida como uma espécie de código de resistência. O Yorubá é uma língua tonal, e grande parte de seu vocabulário é formado por palavras monossilábicas e polissilábicas. O seu alfabeto tem 25 letras e, diferentemente do português, não existem as letras C, Q, V, X, Z. Algumas das outras letras têm pronúncia diferenciada da língua falada no Brasil. No Aurélia, dicionário da língua afiada, há dezenas de palavras do universo homossexual derivadas do Yorubá. Alguns são adaptados a partir de junção com palavras do próprio Nagô, do português e de outras línguas, tentando revestir tais palavras de uma carga semântica que tenha mais a ver com seu universo. Assim, abrir mesa, banho de folha, camarinha, despacho, fio de conta, jogar búzio, limpeza de corpo, matança, obrigação, pó, quitanda, roça, sacudimento, terreiro, são lexemas portugueses, mas possuem carga semântica africana, designando objetos, espaços e atividades do universo socio-religioso, o intercâmbio entre o homem e o orixá. Estas palavras são de várias classes gramaticais, como o adjetivo ó, comumente usado para designar algo ruim, feio, desagradável, desprezível, e o substantivo masculino caô, designando truque, mentira. Outros, como a expressão dar a Elsa, que significa roubar, e herê, definindo criança, também estão entre os mais utilizados. Podemos concluir que tanto a língua dos negros como a dos homossexuais ultrapassam as barreiras da ideia de língua apenas como canal de comunicação, atingindo conceitos mais amplos, principalmente do ponto de vista do significado. Você já percebeu a grandeza singela da língua que falamos? Essa mistura de culturas que formulam nossa língua é positiva ou negativa para você? Como a música regional contribui para a divulgação e valorização da variação regional? A música tem a capacidade de retratar a realidade linguística de determinado local?